Gente, a gente vive num mundo onde a nossa fé, ela é provada constantemente, sim ou não? A gente vive numa realidade hoje de vida, uma realidade espiritual e de igreja, onde a nossa fé, ela é testada, e mais que a nossa fé, a nossa fidelidade, ela é testada. A nossa fidelidade com Deus, ela é testada constantemente no nosso dia a dia. Porque a gente vive uma geração que está caminhando para a perversidade a cada dia mais, né? Então, as pessoas, elas são cheias de si e vazias de Deus. Elas são tão cheias de si. Você pega uma rede social, um Instagram, um Facebook, e você vai ver lá tantas frases de efeito, pessoas dizendo isso, dizendo aquilo, que são isso, que são aquilo. Mas se você for conversar com essa pessoa, na realidade, você vai ver que ela não é 1% daquilo que ela posta. É uma geração cheia de muita coisa, que gosta de apresentar muita coisa, que gosta de ser muita coisa, só não permite Deus agir na vida dela, né? Então, é uma coisa muito louca que está acontecendo com a igreja, e essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem é para mim, é para você. Não é uma mensagem evangelística, tá? Já queria te adiantar. Não é uma mensagem evangelística. É uma mensagem para você que serve ao Senhor. Uma mensagem para você que diz professar a fé cristã. Você que diz ser servo do Deus Altíssimo. Essa mensagem é para você, para o seu coração. Há muitos anos atrás, eu sou de uma geração, eu nasci no berço cristão, vocês conhecem a minha história. E eu sou de uma geração onde a gente chegava num culto, independente de qual culto fosse, se fosse quarta-feira, domingo, culto de oração, a gente tinha várias coisas, Deus operando. Eu já falei aqui, né? Curas, eu já vi câncer ser vomitado, macumbaria ser vomitada assim no púlpito, endemoniamento, então, possessão era... E daí a igreja foi avançando, a igreja foi avançando, e isso deixou de acontecer, né? Milagres deixaram de acontecer. Ou vocês veem isso com tanta facilidade? A gente até vê algumas coisas aqui, graças a Deus por isso. Mas deixou de acontecer. Então a minha pergunta para você é: Deus deixou de ser Deus? Deixou? Ele deixou de ser poderoso? Ele não deixou de ser poderoso. Ele deixou de querer libertar as pessoas? Não, ele não deixou disso. A contrapasso, o diabo deixou de ser diabo? Ele deixou de ser o cara que fica lá tramando a sua destruição? A minha e a sua destruição? Não deixou. Então o que aconteceu nesse processo? E o Senhor me mostrou que a estratégia de Satanás mudou. Muitas pessoas já perceberam, mas esse é um alerta para a igreja. A estratégia mudou. A estratégia de Satanás para nos destruir, para destruir a minha e a sua vida, ela não é mais a mesma de há 15, 20 anos atrás. Ela mudou. E se a gente não ficar esperto e entender essa tendência agora, a probabilidade disso dar ruim é muito grande. Porque a gente fica com a mente dispersa. E eu entendi que o inimigo hoje, a estratégia dele é trabalhar na manipulação da mente do crente. Ele trabalha aqui, ó, manipulando as pessoas. Aí você vai falar para mim: pode acontecer isso? Pode, eu vou provar para você na Bíblia que pode. Mas, pastor, eu não sou pecador, eu não estou roubando ninguém, eu não estou cometendo nenhum pecado assim. Pode isso? Pode. Essa é a estratégia de Satanás, e é por isso que eu queria alertar você agora. Então, como eu falei, essa mensagem é para a igreja no geral, mas enquanto eu estava orando, há 2 dias atrás, na madrugada, eu fui orar, e Deus falou assim para mim: escute bem. É a última chance que Deus está dando para algumas pessoas dentro dessa casa. E depois virá consequências. Eu não estou querendo colocar medo no seu coração, pelo amor de Deus.
Só que tudo que a gente faz, tanto para o bem quanto para o mal, tem uma consequência, não tem? E eu sinto que Deus está mostrando já de várias formas. Você vai entender, se você estava aqui na quarta-feira que eu preguei, quando eu terminei essa ministração, eu entendi que foi um pouco da continuação dela, da quarta-feira que eu ministrei. Então, eu babando é normal, todo mundo sabe, né? Eu babo pra caramba. Então, tem algumas pessoas aqui, e eu não sei quem é, não venha me falar, eu não sei quem que é. A mensagem de Deus para o seu coração foi essa. Então eu gostaria que você ficasse atento. Amém? Que pode ser uma chave na sua vida que vai destravar a sua vida. E se você perder essa chave, consequências podem vir. E daí você vai orar e você vai falar para o Senhor, Senhor, mas e daí? Mas Ele vai falar, filho, eu te avisei. E agora você vai ter que arcar com essas consequências. E eu digo para você, consequências espirituais são terríveis. Quando ela vem mesmo, e você tem que ser macho e aguentar. Essa ministração Deus me deu na segunda-feira, de domingo para segunda. Eu passei a segunda trabalhando e tal. E eu ouvi alguma coisa, alguma ministração que eu estava ouvindo, que eu não lembro se era. Eu assisti tanta coisa essa semana, eu não lembro quem que era, se era Neu Barreto, se era Anderson Silva, não lembro quem que era, se era a pastora Thalita, não lembro quem que era. Mas Deus me levou à vida de Judas. E quando essa ministração veio, e ela bateu em mim, bugou meu cérebro. Eu entrei em conflito. E eu fui dormir na segunda-feira, geralmente eu vou dormir depois, e meu cérebro não parava. Tum, 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 tum. Meu cérebro virou uma máquina e eu tentava desligar e eu não conseguia. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. E deu 2, 2h30, 3, 3h30, 4 horas, eu não dormi. E eu fui orar e o negócio vinha e eu falava, cara, que loucura. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Não tenham pressa hoje, tá, gente? Vamos ficar na paz, coração tranquilo. Tá tudo certo, Deus está no controle. Lucas 22, a gente vai ler versículo 3 a 6, que diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se por os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Aí você corre lá no mesmo versículo 20, capítulo 22, você corre lá para o versículo 21. Diz assim: Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Agora eu quero que você vá lá para João, o Evangelho de João. É depois de Lucas, fica pertinho. Você não vai se perder. João no capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 26 e 27, 2 versículos. Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou. Isso aí depois eu vou explicar o contexto para você, se você não conhece a história, tá bom? Pode ficar em paz, a gente só vai ler pouco para a gente não ficar tomando muito tempo. Pôs um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Por que eu quis contar a mesma história com 2 evangelhos diferentes? Para você entender o contexto. Vamos entender o contexto. Todo mundo sabe quem é o Judas, certo? O bonitinho lá que traiu Jesus. Todo mundo sabe quem era ele, né? A história dele é muito bem contada. E você veja bem, ele era um dos 12.
né? Ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Jesus escolheu esse cara. Jesus escolheu ele. Ele era um dos 12, ele andava com Jesus. Todos os milagres que Jesus fez, ele viu. Ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus transformando água em vinho, ele viu Jesus multiplicando pães, ele viu Jesus ressuscitando mortos. Ele estava e andava com Jesus. E nós, quando lemos o livro de Lucas, diz assim: então teve 2 momentos que Satanás entrou em Judas, amém? A gente conseguiu ver isso, certo? Primeiro momento, Satanás entrou nele e ele foi buscar os capitões e os camaradinhas lá que queria prender Jesus, certo? Entrou nele, então se liga na vibe. Entrou nele e ele foi até os inimigos de Jesus e tramou que ele fosse capturado, ok? Depois a gente vai para o livro de João. Livro de João, tanto no livro de João como no livro de Lucas, ele sentou na mesa com Jesus, mesmo já tendo feito isso. Ele sentou na mesa, sabe a última Santa Ceia, que a gente vê tanto assim, tem filme, tudo bonitinho? Ele sentou na mesa com Jesus, ele ceiou com Jesus. Sexta-feira, eu e o Alisson, nós entramos num embate teológico. Será que ceiou ou não ceiou? Eu entendo que ceiou. E depois a gente vai para o Evangelho de João. E quando eles já tinham ceado, tomado do pão, tomado do vinho, ceado com Jesus, Jesus falou assim: um entre nós irá me trair. E daí os discípulos ficaram loucos, né? Quem, Senhor? Quem, Senhor? Quem, Senhor? E daí ele falou assim: aquele que eu der o pão molhado, que foi o que nós lemos em João, esse irá te trair. Então, naquele momento ficou conhecido quem era o cidadão, né? E Jesus falou assim, depois: o que você tiver que fazer, faça depressa. E depois, se você continuar lendo, vai dizer que os demais discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Achou que Jesus tinha dado uma atribuição para ele: vai lá, faz alguma coisa. Não entenderam que era necessariamente entregar Jesus para os seus inimigos. E daí, diante de tudo isso, diante desse cara que andava com Jesus, você veja bem, diz que Satanás entrou nele 2 vezes. Ele estribuchou? Não. Ele falou grosso? Caiu no chão? Mãozinha foi para trás? Aconteceu alguma coisa? Normal, né? Sabe qual é o tema dessa ministração? É quando o diabo me amedronta. E a gente vai entender por quê. Não aconteceu nada disso. Mas o diabo entrou nele. Mas ele estava com Jesus. Então eu entendi que para que isso acontecesse, algumas coisas na vida de Judas aconteciam antes para que o advento da traição chegasse ao seu destino final. Se você for ver, por que Satanás teve acesso à vida de Judas? De Jonas, o que Jonas teve a ver com isso, né? Jonas é do peixe, não é? Por que Satanás teve acesso à vida de Judas? Se você, não precisa abrir, mas eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. Se a gente for lá para o mesmo Evangelho de João, só que um pouco antes, no capítulo 12, versículo 3 a 6, diz assim: então Maria, tomando uma libra, eu não vou ler, vou contar a historinha para vocês. Você sabe da mulher lá que foi com nardo puro e derramou nos pés de Jesus, enxugou com cabelos. Todo mundo conhece a história, amém? Amém. Se não, você precisa frequentar uma célula. A gente vai começar agora, mês que vem, tá, gente? Então, o que aconteceu nesse episódio? Jesus estava lá na casa daquela mulher e ela pegou nardo puro, que era caríssimo, e ela derramou nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. O que ela estava fazendo com Jesus naquela hora? Ela estava honrando o mestre, né? Se você pegar esse texto para ler, Judas fala assim: mas minha filha,
Mas por que você está derramando aí? Por que não vende e dá aos pobres? Aí eu vou ler para você os últimos versículos que diz assim, o versículo 6 do capítulo 12. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, o que eu entendi nisso? Duas características que a gente vai trabalhar essa noite sobre Judas. Judas era mau caráter. E esse texto me dá embasamento para dizer que Judas era mau caráter. Porque uma pessoa que tem um caráter fragmentado, um caráter duvidoso, ela nunca vai questionar. Gente, eu vou bater muito hoje na situação eclesiástica da igreja, tá? Ela nunca vai questionar algo da igreja por uma coisa ruim. Por quê? A ideia de Judas falar por que vendeu e não dá aos pobres não era bom? Ajudar o pobre é ruim, é bom? É bom? Você ajudar um pobre não é bom? É super bom, gente. É mandamento, inclusive. Mas o que estava por trás do coração dele não era bom. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas coisas e muitas pessoas, o inimigo manipula a mente de muitas pessoas para trabalhar contra o reino com um formato bom. Meu, por que você está fazendo isso? Você poderia estar ajudando aquela pessoa que está passando fome. Você não sabe o que Deus falou com o cara. Então sempre é um questionamento como se fosse um maquiado de bom, sabe? Mas a motivação dele não era boa. Porque ele era ladrão. Vocês sabem que ele era tesoureiro do ministério de Jesus, sabia, né? Judas era tesoureiro do ministério de Jesus. Mas o caráter dele não era bom. É aquele tipo de pessoa que sempre vai estar questionando alguma coisa, alguma decisão. Vocês entendem isso? Ela sempre tem um questionamento para fazer. Mas a motivação por trás daquele questionamento ninguém sabe. E muitos podem até ver que, poxa, é bom isso. Mas o que está por trás da motivação não é bom. É o pão bolorento, sabe? Quando a minha avó falava, por fora, como que é? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E é mais ou menos isso. O coração da pessoa é mau. Mas ele não entende que é mau, porque quem tem um coração mau não pensa que seu coração é mau. E é aí que está o perigo. A pessoa que ela tem um caráter desfragmentado por manipulação de Satanás, o olhar dela fica mau. O olhar dela é ruim. É como se eu estivesse usando esse óculos e esse óculos estivesse todo sujo de gordura. Quando eu faço aqui, ó, eu vejo tudo sujo. Mas o problema não está no que eu estou olhando, está aqui, está em mim. Não é a pessoa, o objeto a qual eu estou olhando. É aquilo que está em mim que está refletindo aquilo, entende? O olhar é ruim. A pessoa, ela tem a paixão, ela olha para as pessoas procurando o defeito. Procurando o que é ruim. Procurando algum defeito para poder falar. Não, também, né? Gente, por que Jesus morreu na cruz? Igreja do Senhor. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para que eu e você estivesse aqui, concorda comigo? Ele veio salvar a nossa vida. Por quê? Esse foi o objetivo da cruz. Para que o meu e o seu pecado fosse jogado no mar do esquecimento. E por que, se Jesus fez isso, por que a gente não consegue fazer? Por que a gente não consegue morrer em função do outro? Por que o defeito do outro é sempre maior que o meu?
né? O defeito do outro é grave. O meu, não, eu faço um monte de coisa legal. Quando a gente tem um olhar mau, a gente deixa de valorizar o que é prioridade na vida de todo cristão. É a vida. Então eu não abro mão de nada. Eu não abro mão de nada porque aquela pessoa me fez algo, ou às vezes não. Gente, isso é tão terrível e está impregnado como justiça no crente. Porque o crente é cheio de ser justo, mas a nossa justiça é corrompida. Porque ela não tem uma verdade completa, ela tem uma meia verdade. E de posse dessa meia verdade, ela toma o senso de justiça nela e só correio. Quando aconteceu aquele lance do cachorro, você me desculpe, Nicolas, o Nicolas nem gosta que a gente fique falando isso, mas só para exemplificar. Quando aconteceu aquele lance lá, você sabe o quanto foi doloroso? Que o Alisson tomou o lugar do Nicolas, porque Deus mandou, não é porque ele é bonzinho, Deus mandou, falou assim, vai lá e você assuma a culpa. O que aconteceu? Eu recebi ligações falando assim, não pode, é injusto isso, ele não pode assumir o lugar dele, ele tem que ir lá e pagar o dedo. Mas Jesus fez isso pelo meu pecado. Por que eu não posso me colocar na posição de um irmão? Vocês estão entendendo como a gente é? Só que é mascarado. Porque a gente entende que o nosso senso de justiça, não, eu tenho que defender o meu pastor. Não, gente. O nosso senso de justiça é corrompido. Entende isso? A pessoa com caráter fragmentado é o famoso questionador. Como a gente está trazendo para uma situação de igreja, de corpo de Cristo, porque foi esse foi o objetivo que Deus ministrou no meu coração. Quando a gente traz para a igreja, é o famoso questionador. Mas não é o questionador que quer fazer, é o questionador porque questiona mesmo. Nossa, essa igreja é ruim, por isso que eu vou mudar, porque essa igreja não tem uma ação de evangelismo eficiente. Tá. E o que você vai fazer por isso? Não, eu nada. Vocês entenderam? Ele não se coloca na posição de questionador, no sentido de, cara, eu estou pensando em alguma coisa para resolver esse problema, estou aqui. Não, ele quer questionar porque ele quer questionar. Então, é o cara que questiona. Olha a posição de Judas, no capítulo 12 de João. Mas por que vendeu? Por que vendeu? Por que não vendeu o nardo? Gente, se você for ler, aqui ó, está dizendo que ele valia, deixa eu ver quanto, 300 denários. É muito dinheiro para a época. Então ele falou, mas por que não vendeu? Mas ele tem posse da minha verdade, ele está vendo, ele tomou esse juízo de valor baseado no que ele viu. Ele não sabia o que estava por trás daquela oferta, daquilo que a mulher fez. E ele estava pouco interessado também em saber o propósito. O que ele queria mesmo era questionar. Outro perfil da vida de Judas, o orgulho. Cara, era orgulhoso, por quê? Ele era o tesoureiro, né, do ministério de Jesus. E ele era bom. Se você for... Tudo que eu estudei sobre a vida de Judas, você vê que o cara era bom naquilo que ele fazia. Ele era um cara dotado de muitas habilidades. Muitas habilidades mesmo. E por ser dotado de habilidade e inteligência, ele se achava melhor que os outros. Quando a pessoa se acha melhor que os outros, a visão sobre ela é distorcida. Ela não consegue se enxergar da forma que ela realmente é. Porque eu nunca vi, eu tenho 40 anos de idade, eu nunca vi um orgulhoso chegar e falar assim, eu sou orgulhoso,
chegar na frente do espelho e falar, eu sou orgulhoso. Faz isso? Difícil, eu nunca vi. A menos que chegue alguém e coloque o dedinho na ferida. Aí parece que, né? Aí o negócio muda. Porque geralmente o orgulhoso, ele não se reconhece como orgulhoso. Entendeu? Então ele era totalmente orgulhoso porque ele era bom, sim. Ele não era um cara ruim no que ele fazia. Ele era inteligentíssimo. Ele tinha bons pensamentos, boas ideias. Mas isso fazia com que ele se sentisse melhor do que os outros. E a pessoa que é orgulhosa, ela acha que todas, veja bem, todas as atitudes dela são corretas. Todas. Todas as atitudes do orgulhoso é correta, menos o do outro. O do outro tem falha. A minha não. Olha para você ver o nível que era a coisa. Ele se achava melhor do que Jesus. E eu vou te falar por quê. Por que que Judas enfiou na cabecinha dele e começou a tramar que ele queria entregar Jesus? Vocês sabem por quê? Quando Jesus veio e ele sabia, não é uma coisa que Judas falava assim, será que esse cara é realmente filho de Deus? Será que esse cara realmente é o Messias, aquele a quem nós esperávamos? Será que é? Ele não questionava, ele sabia que era. Ele sabia que Jesus era Jesus, que era filho de Deus, que era o prometido, que era o libertador de Israel. Ele sabia tudo isso. Mas o que aconteceu? Quando eu vou morrer, ele falou, o quê? Depois de tudo isso que eu vi, você ressuscitou gente, curou muitos enfermos, ressuscitou, já falei, curou enfermos, expulsou demônios. Olha quanta coisa, esse cara é poderosíssimo. Esse cara tem a chave. Ele na concepção de Judas, Jesus tinha que chegar enfiando o pé na porta e quebrando todo o jugo lá e libertando Israel. Ele pensava isso, ele achava isso, ele achava que isso era o certo. Mas quando Jesus falou para ele, eu vou morrer, ele falou, tá de brincadeira com a minha pessoa, né? Está de brincadeira com a minha people. Por que você vai morrer? Ele começou a achar errado a estratégia de Jesus. E por isso ele entregou Jesus. Sabe por quê? Na visão distorcida de Judas, ele falou assim, esse cara vai falar que ele vai morrer, mas na hora do pega pra capar mesmo, ele vai fazer um milagre, um ziriguidum lá e puf, vai fulminar todo mundo. Os Paranauê, né? Morre. Morria todo mundo. Era o que ele pensava. Então ele falou assim, olha o plano que ele bolou. Eu vou entregar ele para os inimigos. Na hora lá que eles pegarem Jesus e que for realmente crucificar ele, é lógico, o cara é poderoso. Ele vai fazer mata todo mundo, liberta Israel e eu participei disso. Eu sou o cara. Como que Jesus não pensou nisso, velho? Jesus cabeçudo não pensou nessa estratégia. Mas Judas pensou. Judas era bom. E ele bolou toda essa estratégia para isso. Aí, Satanás, conhecendo, né? Como o caráter dele já era fragmentado, já era mau. E ele era um cara orgulhoso, Satanás fazia dele, ventríloco. É ventríloco que diz aquele negócio? Como que é? Fantoche. Ventríloco é da mãozinha, né? Mas também usa a mãozinha, porque usa a boca de muita gente para falar besteira. Então, fazia fantoche. E ele foi lá e entregou o camarada, Aí, chegou a galera para prender Jesus. E Jesus era propósito. É isso que Satanás está fazendo com a igreja de hoje. Entrando na mente dos crentes. Mas entrou na mente de Judas, na minha não, sai que é rolo. Não? Vamos ver que não? Porque, gente, Deus,
Quando o Satanás ele começa a manipular a mente de uma pessoa, é como se fosse, a pessoa fica enfeitiçada. É uma mente enfeitiçada por Satanás. O que acontece? E veja bem, eu vou explicar para vocês. Mente enfeitiçada por Satanás não é possessão, tá? Possessão, a pessoa perde a noção do que está fazendo. Ela perde o raciocínio. Na mente enfeitiçada, ela não perde o raciocínio. Ela continua sabendo exatamente o que ela estava fazendo. Pode chover, meu filho. Manda aí. Não tem mais medo de chuva? Então, o que acontece? É isso que está fazendo com a mente de muita gente. Aí você fala assim, mas pode entrar na mente do crente? Pode. Olha, se a gente for ver na Bíblia, eu peguei alguns casos. Pega Davi. Davi era um cara segundo o coração de Deus, não era? O cara segundo o coração de Deus, velho. Deus nunca falou que eu era segundo o coração dele. Davi era. Se você for ler 1 Crônicas, no capítulo 21, diz que Satanás induziu. Pode abrir lá, quer abrir? Vamos abrir. 1 Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo, cadê ele? Versículo 1, olha que bonitinho. Versículo 1, diz assim, ó. Olha, está escrito. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Incitou Davi a numerar Israel. Você sabe, conhece bem a história, né? Davi, rei de Israel, bonitinho. Aí, Satanás foi lá na cabecinha dele e falou assim, viu? Conta o povo de Israel. Manda contar, faz um censo. Davi pegou, deixou Satanás manipular. Aí chamou Joabe. Joabe, vai lá em todas as tribos e faz a contagem para ver quantas pessoas nós temos em Israel. Joabe, usado por Deus naquele momento, falou assim para Davi. Faz isso não, velho. Vai dar ruim. Mas Davi era o rei. E Davi falou assim, vai lá e conta. E Joabe foi lá e contou. Depois que Joabe contou, continua depois lendo. Depois na sua casa você faz isso. Vai ler a Bíblia que é legal. Vamos criar vergonha na carinha e ler a Bíblia, tá? O que acontece? Depois que Joabe contou, que veio falando assim, ó, olha Davi, nós temos 70 mil, foram 70? Sei lá quantos mil. Não sei, não lembro agora os números. Eu pergunto para o Alisson, né? O Alisson sabe das coisas. Quando ele terminou a contagem, diz que ele aborreceu o coração de Deus. E por causa desse pecado, Deus trouxe castigo sobre Israel. Olha que coisa tremenda. Outro cara pertinho de Davi, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, não foi? Escolhido por Deus. Deus escolheu o camarada. Escolhidinho por Deus. Ungido por Samuel. Bonitinho, começou a fazer um reinado tudo bonitinho. Um belo dia Samuel fala para ele, vamos prestar um holocausto, você me espera. Não sai daí. Quando eu chegar, a gente presta o holocausto, amém? E a guerra lá, mata um e pega para capar geral. Chegou o dia de prestar o holocausto, cadê Samuel? Niente de Samuel. Olha, gente, pensa comigo, cara. Que Saul pensou? Vou prestar o holocausto, Samuel não chegou? Faço eu. Bicho atrasado, não tem compromisso. Não é assim? É a mesma coisa a gente marcar com a intercessão aqui de orar e o Alisson dizer assim, galera da intercessão, povinho, ó, presta atenção. Só vai começar a oração, a vigília, sabe lá o que Deus, a hora que eu chegar. Marcou-se para 11 horas da noite. 11h15, 11h30, 11h45, meia-noite que o Alisson não chegou. Chicão, líder, né? Macho, né? Top. Chicão fala assim, passou, não veio, vamos começar a bodega aqui. Começou.
Só que o Chicão não sabe que por trás do atraso do Alisson tinha um propósito de Deus. Foi o que Saul fez. E a Bíblia diz que naquele dia, por causa daquele sacrifício, ele perdeu o reinado dele. Olha que coisa horrível. Lembra que eu falei lá que a atitude de Judas sempre, quando Satanás manipula a mente das pessoas, não é para uma coisa ruim? Lembra que eu falei isso para vocês? Prestar um holocausto a Deus é bom ou não é? É bom. Qual era a ordem? Me espera. Era só esperar. Vocês entendem isso? Pelo pecado da desobediência, Saul perdeu o seu reinado. Ele governou ainda, acho que 40 anos, se não me falha a memória. Mas foi um reinado de desgraça até que ele morreu. E Davi ocupou o lugar dele. E olha a diferença de Saul para Davi. A Bíblia diz que durante muitas oportunidades, Davi teve a vida de Saul nas suas mãos para tirar. E ele já era rei, ele já tinha sido consagrado rei. Teoricamente, aquele trono que Saul estava sentado não pertencia mais a ele, pertencia a Davi. E o que é que Davi fala? Eu não me atreverei a tirar a vida de um escolhido por Deus. Essa é uma mente que Satanás não manipula. Foi uma vez só, para nunca mais ele aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Ele tinha várias oportunidades. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Não fez, porque ele falou, eu não vou fazer isso. Se Deus quiser matar ele, Deus mata. Eu não. Olha outro caso. Vamos passear na Bíblia. Ananias e Safira. Todo mundo sabe da historinha de Ananias e Safira, não sabe não? Eles estavam vivendo o ano da semeadura. Glória a Deus. Todo mundo ofertando e tal. E aquele lá e todo mundo fazendo. Ananias e Safira. Opa, eu não quero ficar longe dessa vibe não. Quero participar. Eles tinham uma propriedade. Vocês conhecem bem a história. Venderam. E eles falaram, eu vou entregar o dinheiro dessa propriedade ao sacerdote. Não foi isso? Foi isso. Só que lá em secreto, os dois falaram assim. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim. Ah não, isso aqui eu vou ler depois. Espera aí, aguenta aí, segura Atos aí. Segura. Eles lá no quartinho deles venderam a propriedade e falaram assim, amor, é muito dinheiro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar parte pra gente, e daí a gente dá só outra parte. Aí o morzão falou assim, concordo, amor. E daí eles chegaram pro sacerdote todo lindo, com envelopinho. Os dois, casalzinho, bonito. Ó, sacerdote, tá aqui o dinheirinho da propriedade que eu vendi. Agora você abre em Atos. Atos capítulo 5, versículo 3. Diz assim. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu? Quem que encheu? Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste a quem? Espírito Santo. Veja bem, Davi e Saul não tinham o Espírito Santo ainda dentro deles, concorda comigo? Eles viviam na antiga aliança, Jesus não tinha morrido ainda. Então, eles viviam naquela situação, mas não tinha um camarada dentro do coraçãozinho dele, falando, cara, não faz isso, velho. Porque o Espírito Santo faz isso para mim e para você. Para de falar mal do outro, cara, mas você não se aguenta. É mais forte que você. O Espírito Santo fala assim para você, cara, cumpre princípio, dizima, sai daqui. Ananias e Safira tinham o Espírito Santo dentro dele. Você e eu temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos alerta o tempo todo. E por isso que, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou assim, olha, fala para essa igreja que é a última oportunidade que eu dou até chegar às consequências. Porque se Deus falou isso para mim, Ele já está te alertando, ó.
O Espírito Santo está falando no seu coração já faz um tempo. Só que você está dando de louco. Aí ele chamou lá, mentira, uma noite de sono. E eu quero que você aprenda essa lição, porque eu quero dormir. É muito ruim ficar sem dormir. Então vocês façam o favor de aprender a lição logo. O Espírito Santo está falando dentro de corações. E Pedro falou: Ananias, por que você fez isso, cara? E qual foi a consequência? Eles foram mortos. Qual é a consequência quando Satanás manipula a mente do crente? Morte. E sabe o que é mais grave ainda? É a morte que acontece você sentado aqui, ó. Eu quero que você trema de medo nessa noite, porque eu tremi. A pior morte é quando você senta aqui, toma ceia, louva. Quando você canta os hinos, lê a Bíblia, participa da célula. Muitos sobem na tribuna para ministrar, mas estão mortos e ressequidos por dentro, porque Satanás manipula você feito um fantoche. E você não percebe que é Satanás. Esse é o pior medo. Esse é o problema. A gente vai deixando e deixa a vida me levar. Estou sentindo hoje, o Espírito Santo acusou, mas daqui a pouco passa. Porque o Espírito Santo ele é muito educado. Ele não vai ficar te enchendo o saco o tempo todo. Ele vai falar para você: olha, tá errado. Aí você ignora. Nem é comigo. De novo, ignora. Chega uma hora. Fih, você não quer? Problema seu. Só que a sua vida tem preço de sangue. Cara, você é valioso demais. Você é valioso demais. Jesus morreu por você. Para que o evangelho chegasse como está hoje. Quantos heróis da fé sacrificaram sua vida para que hoje a gente tivesse a Bíblia e pudesse aprender dela. Você tem o Espírito Santo dentro de você, ministrando no seu coração. Porque você é precioso para o Senhor. Outro caso, que isso não foi uma pessoa, é apenas uma parábola, que eu vou falar dele, mas para você entender como que você se liberta disso, amém? Pega o filho pródigo. Todo mundo conhece a historinha do filho pródigo, conhece não? Todo mundo conhece. Ele era rico, morava com o papai lá, bonitinho, na mansão, né? Eu fico imaginando, sei lá, como ele salário de gado, matar um gado, eu fico imaginando fazendeiro. Então assim, ele era muito rico. Um cara que é muito rico e tem um pai muito rico, ele precisa de alguma coisa? Entendo eu que não, porque a Bíblia diz que o pai era um pai bom. Se fosse um pai carrasco, ele podia precisar, mas ele era um pai amoroso. Então, você ama seu filho. Você não, assim, a gente não tem pessoas assim milionárias aqui. Vai ter em nome de Jesus que eu profetizo na sua vida. Receba em nome de Jesus. Mas o pouco que você tem, você não divide para o seu filho com muito prazer? Você pode ter R$10 na carteira, você vai para a cidade, você compra uma coisa para você ou para o seu filho. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Funciona assim. Funciona assim, muito claro. Ele era um pai amoroso, então ele tinha de tudo, mas Satanás entrou na cabecinha dele e falou: velho, pega o dinheiro seu, é seu dinheiro, seu direito. Eu tenho os meus direitos. Sabe quando as pessoas falam assim? É meu direito. Ele pegou e falou: pai, dá a minha parte. E conta a Bíblia que ele partiu e gastou. Agora eu quero que você trace comigo uma linha do tempo, amém? Todo mundo está comigo, né? Todo mundo está prestando atenção hoje, que belezinha. Vocês estão vão ganhar a estrelinha de bom comportamento. Olha só o que aconteceu. Traça a linha do tempo comigo, amém? Ele pegou o dinheiro, saiu, gastou o dinheiro, empobreceu, ficou pobre, falidaço.
Não tinha mais um puto no bolso. Acabou a grana. Acabou o faz-me rir. Acabou. Aí veio porque desgraça pouco é bobagem, né? A gente fala assim, nada tá ruim que não possa piorar. Quando acabou o dinheiro do camarada, veio uma grande fome. Veio a fome. Aí, o camaradinha estava sem grana e com uma crise terrível. Ele não tinha nem emprego. Aí conta a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 15, depois você lê em casa, só vou para a gente adiantar o processo aqui. Conta a Bíblia que ele foi se agregar na casa de um cidadão da cidade. O que é se agregar? É ir lá encostar junto, né? O cara deve ter ficado com dó e falou, filho, vem para casa. Então vamos lá. Fome, depois ele foi para casa do cara lá da cidade, certo? Só que em seguida diz assim, e este cidadão mandou ele para o campo. Então ele saiu da casa, foi para o campo. Amém? Amém, que linha do tempo? Foi para o campo. Chegou no campo, ele teve que cuidar dos porcos. E dele cuidando dos porcos, a Bíblia diz que ele sentiu vontade de comer a lavagem do porco. Aí chega o versículo, cadê? O versículo 17 do capítulo 15, que diz assim, ó. Então, caindo em si, é nessa palavra, seguro caindo. Veja bem, o cara, vocês traçaram a linha do tempo? Ficou sem dinheiro, veio a fome, foi para a casa do camarada, foi para o campo e foi apacentar os porcos. Só que daí, quando ele já estava lá, sofrendo pra caramba, já fazia um tempão, ele caiu em si. Se você for no dicionário Aurélio, o que é a palavra cair em si? É voltar a tornar consciência, não é? A pessoa que cai em si, ela não está tendo noção do que está acontecendo. Agora, peraí, se o cara estivesse agindo por livre e espontânea vontade, sem o domínio de Satanás na mente dele, ele esqueceu que o pai dele existe. Quando acabou o dinheiro dele, ele falou, meu pai é rico, partiu casa do papai, né? Qualquer um nessa situação faria isso. Sabendo que o pai era bom, partiu casa do pai. Estou sem grana, veio a fome, vazei. Mas a Bíblia diz que aconteceu tudo isso para quê? Cair em si. E daí o que ele faz quando ele cai em si? É por isso que eu cheguei nessa parte. O que ele faz? Diz a Bíblia. Levantar-me-ei. Ó, vamos ler. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja bem. Por que eu falo para você que Satanás tinha um domínio na mente dele? Porque numa situação normal, ele já tinha corrido para a casa do pai há mais tempo. Quando ele caiu em si, ele percebeu a besteira que ele fez. Ele traçou um plano na mente dele, amém? Ele traçou um plano, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, primeiro ele traçou um plano, ele planejou. Depois que ele planejou, ele ficou lá sentado, olhando para os porquinhos. Ai, queria ter tanta coragem. Ai, Jesus, manda coragem no meu coração. A Bíblia diz que ele foi. Então, depois do planejamento, vem a ação. Tomar consciência. Olha, gente, olha o que aconteceu. Por quê? Que é muito louco a vida do cristão e que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ele fez um planejamento estratégico de como ele consertar a besteira que ele fez. Por que eu falei que esse é o tipo de diabo, de endemoniamento que eu temo? Porque o endemoniamento silencioso, é o endemoniamento diabetes, sabe? Diabetes é uma doença silenciosa, não é assim que o pessoal fala? Não tem nada, você tem diabetes que você sente nada. Ou você sente, você só vai saber que o negócio está ruim quando você já está
Aí você já tem que parar de comer doce, já tem que parar de comer carboidrato, já tem que fazer porque o negócio já está tudo estragado. A menos que você tenha o hábito de fazer uma checagem por ano, se você for esperar algum sintoma para descobrir que você tem diabetes, você está lascado. Então é isso que a gente tem que temer. Porque se o inimigo faz isso com tantos heróis da Bíblia, por que a gente vai achar que eu e você somos isentos disso? Quantas ações nós fazemos em função de uma manipulação da mente feita por Satanás? Quando eu falei aqui que a característica do orgulhoso, olha só que loucura. Quando a gente congregava na Assembleia de Deus, o Alisson já contou isso aqui, que tinha um rapaz lá que ele se levantou contra o pastor da igreja. Já lembra que ele contou isso, que o cara até agrediu ele fisicamente? Então, olha, aí Deus me trouxe à memória isso daí. Olha, vai pegando para você ver. O cara se levantou contra o pastor da igreja. Eles eram de uma igreja, o pastor mudou, porque na Assembleia de Deus tem muito isso, né, de trocar de pastor. Quando ele trocou, o cara já estava lá. Agora eu não lembro bem se o cara já tinha ido para essa nova congregação que eu estava, ou se ele veio depois do pastor. Mas até que chegou no dia do bafafá, que ele já tinha essa picuinha, e ele perseguia mesmo, até que houve lá que ele pegou o colarinho do pastor e só não bateu, porque as pessoas entraram. Mas foi uma coisa bem chata, muito feio, no pós-culto, numa quarta-feira. Então, assim, a igreja estava empolvorosa, né? Porque imagina, tinha assunto. O assunto era diferente. Não, era só isso que se falava. Vocês viram? O que aconteceu? A esposa dele ganhou bebê alguns dias depois desse vucu-vucu. E terminou o culto num dia. Fui eu, mais algumas, acho que umas 2, 3 meninas, na casa dela visitar o bebê. E daí, olha o que acontece. Quando acontece algo assim na igreja, você vai na casa de uma pessoa, e a pessoa tem o dom da fofoca, qual o assunto que rola? É só coisa da igreja, e só a parte ruim. Ninguém vai falar, você viu, olha, fulano foi liberto. Não vai falar isso. Você viu fulano, você viu ciclano, sempre tem, né? E daí a gente ia lá com o bebê, tal. E daí, uma das meninas que inclusive foram comigo, começou a conversar com ele. Gente, hoje eu vendo a história com clareza, ela foi conversar com ele, mas assim, com o intuito de apaziguar a situação, mas não estava querendo apaziguar nada. Ela estava querendo especular mais informação para chegar no grupinho e passar. Porque foi isso que aconteceu depois. E ela especulando, tal. E daí ela falou para ele, mas olha, não é legal ficar nessas brigas, né? Porque de repente você não vai para uma outra congregação, porque daí você... Aí ele falou, não, eu não vou para outra congregação, não. Deus me colocou lá para confrontar ele. Agora fala uma coisa para mim. Qual Bíblia esse camarada está lendo, pelo amor de Jesus Cristo? Qual Bíblia o camarada que fala um troço desse está lendo? E detalhe, ele lia a Bíblia, viu? Teólogo, era teólogo. Se a Bíblia me diz que toda liderança é instituída por Deus, e a Bíblia me diz que a gente deve honrar uns aos outros, o líder honra seu liderado, o liderado honra seu líder, como que uma pessoa fala que foi colocada, inserida no lugar para confrontar o líder dele? Vai dizer para mim que isso não é demônio? Gente, é só eu que vejo isso? Quem é o aferidor da medida? Na Bíblia. Qual foi o anjo que Deus tirou do céu? Porque ele era lá no céu o aferidor de medidas. Satanás. Aí o crente chega na igreja e ele acha que ele é o dono da justiça. Aferidor de medida, e acha que está certo. Porque esse camarada achava que estava certo. Ele achava que ele estava super certo.
estou aqui para confrontar ele. O primeiro erro, palavras dele, em nome de Jesus, o primeiro erro dele, eu caio para cima. Satanás purinho na vida dele. Na época eu não tinha a menor noção. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me lembrou disso. Satanás. E sabe, esse tipo de pessoa frequenta a igreja, e ele pode vir aqui na frente 53 mil vezes. A gente pode orar para ele, ungir, lambuzar ele de óleo, dos pés e cabeça. Ele pode frequentar 4.883 seminários de cura e libertação. Fizer 300 mil renúncia. Satanás sai. Por isso que isso me assusta. Entende? Porque quando é um tipo de manipulação de Satanás, de uma forma diferente, ele se manifesta, ele dá algum sinal. Você vai lá, ora. Às vezes ele nem entra na pessoa, ele só está querendo estar ali rodeando a pessoa sente uns negocinhos ruins, passa mal. Você vai lá, ora, expulsa o cara, porque se você expulsar Satanás, ele tem que sair. Então expulsar demônio é mole pro gato. Você põe a mão, expulsa, o bicho sai, liberdade para a pessoa, top de linha. Fecha a conta e passa a régua. Esse tipo de manipulação na mente não sai com oração, não sai com imposição de mão, não sai. Então a gente está lascado? Não, a gente não está lascado. Existe uma forma. Existe uma forma para você destronar e recuperar sua mente de volta. Reconhecimento e arrependimento genuíno. Por isso que Deus está me trazendo aqui. Porque se não houver reconhecimento, você saber, minha mente está aqui muitas vezes, deixei. Não é que você está em processo não, viu gente? Pelo amor de Jesus, vai falar, você não volta mais naquela igreja que a pessoa falou que estou endemoniada. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que é você permitir Satanás usar sua mente. É você permitir, dar uma permissão expressa para Satanás usar sua boca, usar suas mãos, usar as suas faculdades que Deus te deu. Muitas vezes os talentos que Deus te deu, você abre aquela lacuna para que Satanás manipule você. E ninguém gosta de ser manipulado. Ou quem gosta aqui de ser manipulado? Eu não gosto. Ninguém gosta de ser manipulado. Então só existe uma forma: reconhecimento e arrependimento genuíno. E deixa eu te falar uma coisa: arrependimento não é aquele arrependimento de você falar, ai Jesus, fiz verdade. Pode ser que a minha mente esteja sendo usada de vez em quando. Pode ser que alguns pensamentos que eu tenha, algumas coisas que eu falo, alguns comportamentos meus não sejam necessariamente meus, mas seja o inimigo falando aqui na minha cabeça e eu estou dando ouvido. Ai, Jesus, me perdoa. Vem aqui na frente, a gente ora e se arrepende. Se não houver mudança de comportamento, não houve arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno só acontece efetivamente com a mudança de comportamento. Sem ela, esquece. Por que eu falei de filho pródigo? O que o filho pródigo fez? Levantar-me-ei, bolou o plano, reconheceu. Irei ter com meu pai ação. Ele foi fazer alguma coisa. E lhe direi, pai, pequei. Em nome de Jesus, igreja, não seja covarde. Reconheça seus erros. Se você errar contra uma pessoa, você fale para ela, me perdoe, eu errei contra você. Errei contra a sua vida. Me perdoe em nome de Jesus. O filho pródigo fez isso. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Porque quando você peca contra a noiva do cordeiro, a primeira pessoa que você ofende grandemente é o papai do céu. Então ele fala assim, olha, eu pequei contra o céu e perante ti. E uma das coisas que eu fico extasiada com o filho pródigo, ele fala assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que ele está querendo dizer com isso?
Eu reconheço tanto, eu estou com tanta vergonha do meu pecado, que eu abro mão da minha filiação. Olha, eu me contento ser servo, mas simplesmente me perdoa. A pessoa que se arrepende de verdade, ela não teme as consequências do seu erro. É a mesma coisa quando a gente fala do arrependimento para o remorso. Porque o remorso, ele traz um constrangimento na alma da pessoa, mas é momentâneo. É a mesma coisa do camarada que chifra a esposa pega o celular enquanto ele está dormindo, descobre, vai atrás, pega a infeliz, descobre, aí o cara ai, me perdoa, chorando, não vou fazer mais isso. Muitas vezes aquele choro é de remorso porque ele foi pego. Porque se ele não tivesse sido pego, ele estaria continuando traindo ela. Porque o arrependimento de verdade, existe a consciência. Se ele tivesse arrependido, ele teria confessado. Não teria? Amor, vacilei. E ele aceita as consequências. Você pode até não me querer mais. Isso é arrependimento. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não teme as consequências. Muitas vezes a pessoa pisa no teu calo, fere você. Aí ela se arrepende. Aí ela chega e fala assim, vou chegar como se nada tivesse acontecido. Toca a vida. O filho pródigo não poderia fazer isso? Pensa comigo. Ele era um pai amoroso. Ele poderia chegar na casa do pai, pai, voltei. O pai iria abraçar ele, não ia? Ia abraçar, ia beijar, ia fazer tudo que o pai fez. Sem ele falar nada. Mas houve uma consciência na mente dele. Ele fala assim, olha Satanás, na minha mente você não manipula mais. A minha mente, por isso que eu falo para você, a minha mente tem que ser cativa ao Senhor. Você não pode dar legalidade para Satanás manipular a sua mente. Então ele reconheceu, pediu perdão. Porque às vezes a gente faz mal e a gente não pede perdão. Eu faço isso muito com o Alisson. Né, amor? Eu piso na bola com ele, eu faço algumas coisinhas erradas, coisas pequenas, né? Eu piso na bola esporadicamente. Vamos deixar muito esporadicamente, que geralmente eu tenho razão. Quando eu piso na bola com ele, eu tenho uma dificuldade, gente, que eu vou alguns já sabem, a maioria sabe. Eu vou tornar pública, eu tenho uma dificuldade com ele. Não é com pessoas, eu não tenho problema. Com Enzo eu não tenho problema. Se eu pisar na bola com você, eu vou pedir perdão para você. Eu não tenho problema nenhum com isso de reconhecer que errei. Mas com ele eu tenho problema. Eu tenho dificuldade de chegar nele e falar e pedir perdão. Dificuldade. Se eu contar uma coisa para vocês vão rir. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Vocês querem que eu conte uma rapidinho para vocês terem noção do meu nível de dificuldade? Olha só. Há algum tempo, já faz um tempo, eu estava fazendo a unha, e daí a menina falou assim, falando de Herbalife. Eu não conhecia Herbalife. E Herbalife é bom, e eu querendo emagrecer. Falei, é de Deus, né? Aí, eu cheguei em casa e falei, amor, você viu Herbalife? Amor, você é tranqueira. Faz, não, isso aí é ruim, faz mal, tal. Não, eu falei, amor, deixa eu comprar para tomar o shake, né? Não faça isso que eu não quero. Aí eu falei, tá bom, não faço. Aí, passou uma semana, fui fazer a unha de novo. Fui fazer a unha de novo e a menina vai lá e falei assim, eu vou comprar o shake. Mas se eu ele vai brigar comigo. O que eu fiz? Comprei o shake, trouxe escondido. E eu guardei, gente, num cantinho do armário, embaixo da pia, onde jamais o Alisson ia lá. Mas por que o Alisson ia lá? Jamais, coloquei lá. Eu falei, eu vou tomar escondido, não precisa ver. Vida que segue, minha querida. Isso foi que dia que eu fazia a unha na época? Quinta-feira, uma coisa assim. Mas Deus não há nada oculto que não seja revelado, não é assim? Já diria a palavra? Estou eu dormindo em aconchego do meu lar. O Alisson levantou mais cedo, foi lá na cozinha e deu um problema no cano da pia. Né?
É isso aí, Ricardo. É desse jeito. Deu um problema no cano da pia. Quando eu estava no quarto linda e formosa, chega a Alice e falou assim: eu não acredito que você vai começar a mentir para mim. Falei, eu? Lógico que eu faria isso, né? Quem não faz? Eu jamais. Por que eu jamais, não minto para você, por que eu faria isso? Ele falou, amor, para. Eu vi, né? Que negócio. Aí você já encrespa, né? Porque daí se você crescer, o bicho mansa. Aí eu falei, o que foi? Aí ele falou assim, eu vi Herbalife. Tinha um caso, caiu. Nossa, que vergonha. E daí, ele falou assim, eu não acredito que a gente vai chegar nesse nível. De um mentir para o outro. E aquelas palavras, ele não brigou. Ele falou só isso. Ele falou, não acredito que a gente vai chegar nesse nível. Cara, que vergonha. Aí o que ele fez? Ele foi pro quarto do Enzo, deitou lá e ficou lendo a Bíblia. E eu fiquei no meu quarto assim. Vou lá. Eu vou lá. E simples, vou lá. Amor, me desculpa. Simples. Não é? Totalmente simples. Ok. Aí eu levantei. Mãos para a porta do quarto ali. Eu ia. Fiz isso mais 5 vezes, eu não conseguia. Eu não consegui ir lá pedir desculpa para ele. Gente, mas se eu não fosse, ia ficar ruim, porque ele ia pegar, já tinha pego mal comigo. Veio, que coisa horrível, e eu fiquei lá me moendo. E eu falei, gente, por que não consigo? Eu não consegui ir lá pedir desculpa, pedir perdão, não conseguia. E eu ia até a porta, voltava, o coração... Falei, droga, aí chegou uma hora... Orei, porque nessa hora você ora, né? Aí eu orei, aquela oração de guerra fervorosa. Fui lá com a cara e com a coragem, cheguei lá, ele estava deitado, eu sentei assim na cama. Me perdoa. Voltei correndo, porque eu tenho dificuldade de pedir perdão para ele. O que eu queria que você entendesse? Que tem muitas coisas que a gente faz que você precisa reconhecer e pedir perdão para essa pessoa. A liberação do perdão vai liberar você e as suas emoções, e vai liberar a pessoa e as emoções dela. Porque falta de perdão é cadeia, ela te prende. Pode ser com coisas graves, mas pode ser com coisa pequenininha. Pode ser que alguém te machuque por uma palavrinha boba, e você guardou aquilo no coração. O filho pródigo chegou e confessou para o pai, ele poderia ter tocado a vida como se nada tivesse acontecido. E tem muita gente que erra e depois se arrepende, e eu faço muito isso com ele, por isso que eu comecei a falar isso. Quando eu vejo que eu fiz uma coisa que ele não gostou, aí eu fico mega boazinha. Entendeu? Eu fico carinhosa, quer dizer, mais ou menos, que eu não sou muito carinhosa. Eu fico boazinha, sabe? Tentando recompensar ele de um erro que eu cometi. Quando, na verdade, eu teria que pedir perdão. Eu preciso vencer isso? Preciso. Ele fez isso, ele tomou uma ação. Entendeu? Ele teve e por isso que eu queria fazer um ato profético com você essa noite. O arrependimento genuíno, por mais que doa dentro de você, você vai aceitar as consequências dele. Olha, eu falei mal de você. Eu queria que você me pedisse perdão. Eu queria te pedir perdão em nome de Jesus. Mesmo que, diante disso, você se afaste um pouco de mim. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, que tem muita gente que não entende. A gente tem que amar a todos. É mandamento. Ok? É mandamento de você tem que amar todo mundo. Mesmo aquela pessoa chata pra caramba. Tem que amar. Agora, gostar, não. Eu não preciso, como cristã, gostar de todo mundo. Não se escandalize. Porque o amor é mandamento. Eu preciso amar. Eu preciso orar por você. Tem muitas pessoas que eu levo no joelho e eu já não vejo há muito tempo. E todas as minhas orações estão aqui, ó. Eu devo amar essa pessoa. Agora, eu querer perto de mim. Eu querer no meu convívio, dentro da minha casa. Eu não tenho obrigação, não sou obrigada.
Porque tem amizades e tem relacionamentos que são tóxicos para a nossa vida. Tem amizades tóxicas. E você, como filho de Deus, tem que ter conhecimento, reconhecimento e se afastar dessas pessoas. Não é para todo mundo que você vai abrir sua vida. Não é para todo mundo que você vai chamar para o café dentro da sua casa. Porque a sua casa é o seu lar. Você não pode fazer isso. Ai, mas eu sou cristã, eu não gosto da pessoa. Amém, ore por ela, pelo amor de Jesus. Mas você não é obrigado a ser melhor amiga dessa criatura. Muito pelo contrário, eu falo para você, se afaste dessa criatura. Porque senão essa pessoa vai te intoxicar, vai te envenenar. Tem pessoas que envenenam a nossa alma. E daí você vai ter que fazer isso mesmo. Mas uma pessoa que te feriu, a sua melhor amiga está dando em cima do seu marido. Aí você perdoa ela e chama ela para sua casa. Você é trouxa. É trouxa e está querendo que aconteça um B.O. ali. Você perdoa a fulana? Amém, perdoo você. Mas na minha casa não, filhona. Aqui não. Eu zelo pela minha família. Amém? A gente tem que colocar da importância o que é importante. Se poupe. Eu já falei isso. Por que isso aqui é continuação da mensagem de quarta-feira? A mensagem de quarta-feira é: seja uma versão melhor de si mesmo. Como que você vai ser uma versão melhor de si mesmo se Satanás está arrebentando com a sua mente? Como que você vai conseguir ser uma versão melhor de si mesmo se você está sendo manipulado e está deixando? Tem que bloquear isso, acabou. A sua mente é cativa a Deus. A sua mente é de Deus. Deus te projetou, é Ele que vai te usar.